Olá, irmãos, tudo bem? Meu nome é Cristiano e eu fui desafiado a trazer esse tema que diz sobre 10 fundamentos de uma vida épica em Cristo. E o tema que eu quero abordar de um desses 10 fundamentos é sobre sermos uma testemunha viva de Jesus. E eu gostaria muito de começar fazendo uma reflexão com vocês e perguntando: será que você não tem ou teve um amigo já em que falou muito com você sobre exercício físico? Começou a frequentar uma academia, começou a levar uma vida saudável. A gente até brinca, né, de falar que existem algumas pessoas que são crossfiteiras, né? Por quê? Porque essas pessoas costumam falar sobre aquilo de bom que elas estão vivenciando na vida delas. E é interessante que, se a gente fizer um paralelo sobre o que essas pessoas trazem nesse meio secular e o que nós, como cristãos, trazemos para esse contexto de hoje, de sendo uma testemunha viva, é muito importante, porque na minha concepção, todo cristão que vive uma vida em Jesus Cristo e com o Espírito Santo quer demonstrar essa boa vida para as pessoas. É interessante que em Mateus, no capítulo 5, ali no versículo 14 de 16, Jesus ele fala sobre uma candeia acesa, e que essa candeia não faz sentido nenhum a gente colocar ela abaixo de uma vasilha. Imagina você como cristão, você como um filho de Deus, como um homem, uma mulher que vive uma vida em Deus, uma luz que brilha em você, que é do Espírito Santo, e essa luz abaixo de algo que não a deixe ser transmitida. Isso não é legal. E aí a pergunta que eu faço para vocês, para a gente refletir junto aqui durante esse momento de reflexão nessa palavra, é: será que as pessoas, se não ouvisse nós falarmos de Jesus, elas conseguiriam ver ele na nossa vida? Você precisa falar de Jesus para que as pessoas vejam ele na sua vida? E aí eu gostaria de trazer uma outra reflexão que está em 2 Coríntios, no capítulo 3, quando o apóstolo Paulo está falando ali para os irmãos da igreja de Coríntios, falando que muitos pregadores estavam naquele tempo levando cartas de testemunhas, falando para que eles pudessem pregar, que o apóstolo Paulo chama de cartas de recomendação. Né? Então, irmãos que iam lá, tinha uma carta, o João ia pregar e tinha uma carta do fulano falando: não, fulano de tal me deu autorização para que eu trouxesse essa carta e falasse que eu sou um pregador. Porém, o que o apóstolo Paulo diz para nós é que nós não temos que ter cartas de recomendação, que a nossa recomendação é a nossa própria vida em Cristo Jesus. Será que eu preciso de uma carta do meu pastor, do meu líder de célula, do meu discipulador, para que no serviço, para que no trabalho, para que no meio social onde eu estou, as pessoas recebam a Jesus Cristo, creiam em Jesus Cristo? Não, não precisam. Porque o maior testemunho, assim como o apóstolo Paulo disse ali naquela carta, é que nós somos a carta de Cristo. Nós não precisamos de uma carta de papel, mas nós somos a carta de Cristo nesse mundo. Por quê? Porque o Espírito Santo habita em nós. O Espírito Santo é a nossa carta. Através dele, nas nossas vidas, depois que nós entregamos a nossa vida para Jesus, é a carta que nós temos por onde nós estivermos para que Jesus seja levado. E eu gostaria de abordar esse tema de sermos uma testemunha viva em 3 esferas básicas, que não são as únicas, mas no tempo limitado que a gente tem, eu gostaria de trazer, que a primeira é no ambiente familiar. Nós precisamos ser testemunhas vivas de Cristo na nossa casa. Então você que é pai, você que é mãe, você que é filho, você que está no meio onde tem uma família ali constituída, você precisa ter o caráter de um servo, você precisa ter um caráter de um filho e ser testemunha de Jesus. Talvez você tenha dentro da sua casa pessoas que não são convertidas, que não conhecem a Cristo ainda. Porém, você é a pessoa, através do Espírito Santo, que vai levar a palavra para sua família. Então nós precisamos liberar perdão, por mais que tenhamos sofrido, passado situações com a nossa família. Nós precisamos liberar perdão, receber cura, cuidar. Você, como uma testemunha viva de Cristo dentro da tua casa, você se torna um pilar de conversão, de disseminação da palavra. Então nós precisamos nos esforçar, tanto no cuidado, quanto no perdão, inclusive, filhos, no serviço. É muito importante que você sirva os seus pais. A outra esfera que eu gostaria de trazer aqui também é no nosso ciclo social. E quando eu falo de ciclo social, eu estou falando ali do condomínio onde você mora,
a vizinhança, talvez você more numa casa ali na sua rua, no seu bairro. É legal que em Romanos 12:18 diz que para que nós façamos o possível para estar bem com todos, ou para que façamos o possível para estar em paz com todos. Irmãos, é importante que no nosso ambiente social, no nosso condomínio, na nossa vizinhança, as pessoas tenham uma boa visão sobre você como cristão. Isso leva um caráter de uma pessoa que tem uma vida dedicada a Cristo. Se você está nesse meio, você precisa viver algumas coisas. E eu trago alguns exemplos básicos aqui. Estar bem com todos é você entrar no elevador e dar um bom dia. A hora que a pessoa sair do elevador, você desejar que Deus abençoe a vida dela. Você não vai perder nada com isso, mas com certeza a pessoa que está recebendo essa palavra irá ganhar muito e talvez ela seja impactada por causa desse seu testemunho. São pequenos momentos de interação que nós temos na nossa vizinhança, no nosso condomínio, que podem fazer a diferença, uma semente ser plantada na vida da pessoa. Talvez seja um momento no elevador de você dar um bom dia, dizer um Deus te abençoe e convidar a pessoa a ir para uma célula, sabe? Ali, de repente, construir um vínculo com o seu vizinho, com a sua vizinhança, e sem dúvida, nós precisamos ser, uma palavra que a gente tem usado muito nesse tempo, é ser intencional nos nossos relacionamentos. Se você for intencional com os seus vizinhos, seja num condomínio, seja numa rua, sem dúvida nenhuma você irá disseminar o evangelho. O último tema que eu trago, e que para mim também faz bastante importância, é no nosso meio profissional. Em Colossenses 3, o apóstolo Paulo dá um conselho, e é muito legal que esse conselho ele vem carregado de uma promessa. O apóstolo Paulo diz que nós temos que fazer tudo como se nós estivéssemos fazendo para Deus. E a pergunta que eu te faço, no seu ambiente profissional, sobre essa palavra de sermos uma testemunha viva, você tem feito tudo como se fosse para Deus? Você tem dedicado a tua vida no teu meio corporativo, se você é um empreendedor, se você é um funcionário, você tem feito as coisas naquele lugar como se fosse para Deus? E é muito legal que o apóstolo Paulo diz que quando a gente faz isso, nós receberemos uma herança do Senhor, porque a nossa herança está em Cristo. Isso é honra, irmãos, honra. E quando a gente está ali honrando o nosso chefe, honrando o nosso patrão, honrando a nossa liderança, é muito importante nós sermos testemunhas. Eu vou dar um conselho para você que hoje está no trabalho e as pessoas não sabem que você é cristão ainda. Abra sua boca, fale de Jesus, porque isso te ajudará, inclusive, a fugir de situações que te colocarão distante do Espírito Santo. Então, o ambiente de trabalho é um ambiente onde nós também podemos servir a Deus e sermos uma testemunha viva. E eu digo ainda mais para você, assim como eu, que talvez seja um líder no seu trabalho, é muito mais importante ainda você ter muito mais atenção, porque como líderes, muitas vezes nós precisamos ser exemplos de integridade, de justiça, num ambiente, muitas vezes, onde existe muita política, muitas pessoas querendo crescer e pular uma por cima da outra, e é nessa hora que nós precisamos mostrar o caráter de Cristo, um caráter que está ali para servir. Como líder ou como liderado, nós temos que ter um coração sempre a servir. E aí eu gostaria de finalizar colocando 3 obstáculos que eu entendo que podem dificultar você de ser uma testemunha viva no meio onde você está. O primeiro é a hipocrisia. Irmãos, se você não vive, você só fala, você se torna um hipócrita. Eu já estive em muitos momentos em lugares onde eu falava de Deus, mas eu não vivia aquilo que eu pregava. Isso trazia uma hipocrisia, eu não era testemunha de Cristo e muito menos não fazia diferença naquele ambiente. Ter indiferença, não se importar com as pessoas. É muito importante que você tenha empatia com todas as pessoas, aonde você estiver. E principalmente, não tenha medo. Você tem o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo que te capacita, que te dá ferramentas, te dá dons, para que você, nesses ambientes, possa ser usado grandemente para que Jesus seja disseminado. Então eu te faço um convite. Assim como eu tenho buscado viver essa vida, seja uma testemunha de viver o Evangelho de Cristo. Viva essa verdade. Viva esse tempo maravilhoso em qualquer esfera onde você estiver. E eu não tenho dúvida que muitas vidas serão impactadas porque você decidiu se posicionar.
E é dessa forma que eu abençoo a sua vida, que eu peço para que Deus te use. Essa é a minha oração, que Deus me use. Eu desejo isso para você, que ao ver esse vídeo, você se sinta motivado a ser usado ainda mais pelo Espírito Santo. Deus te abençoe.